Para vocês esse vídeo inédito. Se eu não conto, ninguém sabe. Vamos falar nada mais e nada menos dessa saga que se está transformando e muito mais ai. Ela chegava toda empoderada no banco, tirava aquele montão de notas do maior valor em dinheiro, fazia aquele leque e tirando seus calores, porque fazia muito calor e todos os clientes do banco, oh my gosh! E de repente seu pulso estrondava só aquele bracelete e cheio de pulseiras de ouro de 24 quilates. Do outro lado, cheio de pulseiras só de prata e forjada também a ouro de 24 quilates. Ela creia empoderada, a maioral, a maior de todas, a mais do mundo. E não passava simplesmente de uma cópia barata de viúva porcina de Roque Santeiro, que hoje se encontra recluída de trás das grades. Vamos falar nada mais e nada menos da cafetina de Uberlândia, Pamela Volpi. Meus bombones! Coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo inédito para vocês, né? Todos aí. Gente, se eu não conto, vocês nunca iam saber. Nunca. Vamos lá, pessoal. Bom, quem seguiu os vídeos de Pamela Volpi já sabe, né? Mais ou menos aí do que se trata, né? Mas venham com coisas inéditas e coisas novas que ninguém sabe, nenhum de vocês, né? Bom, as cafetinas sabem, né? A maioria delas, as filhinhas, todas elas sabem, né? Então, pessoal, Pamela Volpi, ela gostava muito de ostentar. Ostentar a milionária, mais rica, a mais poderosa. Bom, se vocês acompanharam os outros vídeos de Pamela Volpi, vocês sabem de sobra, né? Que ela teve um atrito com a Adriana, né? Adrianinha, gente, o que acontecia é que ela queria levar uma das filhinhas, das paquitas da casa dela, né? E é inadmissível uma cafetina permitir que se vaia alguma filhinha da casa delas de viagem, seja como seja. E a Adrianinha, aquela coisa, né? Considerada, conhecida, respeitada, porque a Adrianinha era babadeira também, né? Então aquele, vou levar a menina vai, não vai de jeito nenhum, não vai, eu mando aqui e tal, e Pascoal, as duas entraram em luta corporal, tá, gente? A Adrianinha entrou em luta corporal junto com a Pamela Volpi, as duas aí, né? Dá que te pego, soco nos olhos, soco na bochecha, soco no silicone, porretada, e a Adrianinha viu que já não tinha mais alternativa, que ela ia acabar perdendo no soco pra Pamela Volpi, né? Porque a Pamela Volpi brigando era um macho, né? Então ela decidiu, né, ir por outro lugar. Qual foi o outro lugar? Levar tudo na polícia. Como já estava dada a Elza nos cadernos e tudo, as provas para denunciar ela como cafetina. Pessoal, isso foi a meados do ano 2000, tá? Do ano 2000 em diante. E olha que 2004 eu estava em Estocolmo, onde nasceu minha filha, 2004, em Estocolmo, em Suécia. E isso estava sucedendo aí, todo aquele barulho, né? Gente, a Adrianinha foi com todas as provas na polícia, caderno, dívida, pedágio, rua, dívidas, cobrando mais, tal e pascoal. Todas as provas, a Adrianinha chegou na polícia e pá! Gente, a polícia foi e deteve a Pamela Volpi. A polícia, o Ministério Público, tudo foi aí, juiz, tudo. Mas olha como são as coisas, gente. Tá, ela foi detida, tudo, mas o que vem em seguida, gente, é babado, confusão e gritaria. Que a Pamela Volpi passou uma temporadinha pequenininha na cadeia. Foi pequenininha por um crime tão grave como progenetismo, como cafetinagem, exploração sexual, que é crime grandíssimo.
Mas não, Pamela Volpe não ficou encerrada muito tempo atrás das grades. Não, não. Sabe por quê? Agora vem o pior, que eu vou destampar para todos vocês. Porque Pamela Volpe gastou um absurdo de dinheiro, gente. Uma quantia grande, grande. Ela tinha, né, cafetina potente, né, com muito dinheiro, dólar, tudo, tudo. Pagou, gente, pagou. Ela pagou uma maleta, um rio, o que vocês queiram imaginar de dinheiro para a polícia, para a justiça. Ela molhou a mão de todos aí. Todos, delegado, juiz, toda a justiça pegou o dinheiro da Pamela Volpe. Por isso que ela não ficou na cadeia. Tá vendo como são as coisas? Mas isso eu já tô falando, gente, meados do anos 2000, tá? 2000 em diante. Que foi a primeira denúncia de Pamela Volpe feita pela Adrianinha. Que isso tá constado aí. Ela não ficou detida há muito tempo, não, ela saiu. Mas ela pagou, gente, uma quantidade desorbitante de dinheiro pra sair. Saiu, saiu. Ela pagou todos, ela comprou todo mundo aí. Ela comprou a polícia, ela comprou o juiz, ela comprou o advogado, ela comprou todo mundo. Porque ela tinha muito dinheiro, uma grana violenta ela gastou. Mas quando ela ficou solta com esse dinheirão que ela pagou pra justiça e pra polícia, gente, ela já anunciou que ela dava grátis um par de próteses com direito a cirurgia, o melhor hospital, o melhor médico para quem desse informação da Adrianinha. Para qual a pessoa que desse informação da Adrianinha, ela dava esse presente de prótese grátis, claro. Sabe como são? Tem monas cutre, né? Abuitres que vocês falam, né? Tem mona podre mesmo, né? Porque, claro, há que recordar que uma grande parte das monas que vivem dentro da casa de cafetina, muitas delas são criminosas também, são bandidas e ladronas, tá? Por isso muitas vezes tem atrito com as próprias cafetinas. Gente, a Adrianinha, por isso que ela, sabe, ela pulava de lugar em lugar, ela ficava de cidade em cidade, ela viajava pra lá e pra cá, ela não parava, porque ela sabia, mas a Adrianinha ela empeitava, sabe, ela não tinha medo não, a Adrianinha não tinha medo. E com isso tudo, a Pamela oferecendo preço pela cabeça da Adrianinha, o que aconteceu aí? Muitas monas sabia, mas não podia falar. Por quê? Porque a Adrianinha também era muito considerada no meio. A Adrianinha também era querida por muitos e também pelo babadeira e bombadeira, porque a Adrianinha era bombadeira. Então ela tinha passe livre e era muito considerada por outras monas. Agora vai me falar, Adrianinha, da onde que é a Adrianinha? De Campo Grande, Mato Grosso. As do Mato Grosso são pistoleira? Adrianinha, Yarley. Quem põe a cara com as monas do Mato Grosso? Com toda essa pistolagem? Não é fácil, né, gente? Não é fácil pôr a cara com essas monas do Mato Grosso, né? Começando por Adrianinha, Yarley e muitas outras do Mato Grosso, né? São babado, confusão e gritaria. As monas mato-grossenses são babado. Então as monas com a consideração com a Adrianinha não dava pista. E a Adrianinha nisso fugava para um lugar, fugava para o outro, né? Mas ela sabia que a outra tava de marcação cerrada com ela, porque se encontrasse o babado era forte. Gente, era fortíssimo. Então nessa vai, vem, vai passando o tempo, aí a coisa foi minguando, foi amortizando. Uma mona que saiu da casa da Pamela, porque a Pamela judiou dela, né, gente? Você sabe. As monas, como são valentes, algumas são valentes quando sente persuasão, sente judiação, né? Porque a Pamela dava com as banquetadas, reunião, e era só madeiraço, banqueta quebrando no lombo das monas, né? Então essa foi persuadida e também judiada pela Pamela, né? A Brenda, mas a Brenda tá tão feliz, a Brenda, vocês lembram, né? A Brenda loira. A Brenda loira foi judiada pela Pamela Volpe. Então o que a Brenda loira fez?
Fugiu, mas é aquela coisa, foge bem, porque a Pamela vai na sua captura e quando te pega é pior. Gente, é tanto babado, gente. Então, a Brenda loira, ela escafedeu-se. Ai, escafedeu-se. E a Pamela Volpe, onde está minha filhinha? Ai, eu mato essa desgraça. Eu mato ela. Fugiu. E a Pamela de trás dela. Gente, a Brenda loira foi se refugiar aonde? Em Cuiabá, lá na casa da Renata de Cuiabá, que a Renata é testigo, a Renata sabe dessa história que eu tô contando, ela sabe que é verdade. A Brenda refugiou lá. Olha como são as coisas. A Pamela Volpe, gente, encontrou. Como encontrou essa praga que encontra tudo? As filhinhas fofoqueiras, né? Porque tem muita filhinha marginal, drogada, bandida, que rouba cliente, assassina também. Meu amor, não é só filhinha boazinha dentro da casa de cafetina, não. Uma grande parte é marginal, que as próprias cafetinas já sabem que elas são marginais. Por isso, muitas vezes, tem atrito cafetina e filhinha. Porque tem muita filhinha que são marginais. Que conste, eu sei da história. Então ela se refugiou na casa, né, aí da Renata de Cuiabá. E Renata tomou a frente, claro que a Renata tomou a frente. Gente, as coisas como são, tá? A Renata de Cuiabá, ela sempre cobrou o preço justo, tá? Sempre cobrou o preço justo, tá? A Renata, mal pessoa, eu diria que não. Não, porque a Renata, ela nunca precisou desses escândalo, essas coisas, nada. A Renata, a casa dela tinha piscina, atendia os clientes e tudo isso. A Renata sempre teve posição, tá? As coisas como são, tá? A Renata, falar mal da Renata não dá, gente. Que ela tem alguns babados aí que eu sei de toda a história, mas eu acredito que a Renata, ela sempre fez as coisas justas. Ela não foi perversa como as outras, tá? É como falar de Brenda Lee, né? Mas a Renata é distinta. A Renata tomou a frente, gente. E a Pamela, o que a Pamela Volpe fez? Pegou o telefone, ring. Renata! A Brenda tá aí na sua casa, minha filhinha. Eu vou agora mesmo. Gente, pra que ela foi fazer esse circo com a Renata? A Renata falou, meu amor, comigo o buraco é mais embaixo. A Renata cantou a missa, rezou o Pai Nosso e falou, até aqui. Pôs Pamela Volpe no lugar dela. Pôs Pamela Volpe, a Renata de Cuiabá, pôs Pamela Volpe no lugar dela. E aí ela ficou pianinha. Eu sei o que a Renata falou, eu sei a discussão que foi pelo telefone, eu não vou falar, tá, gente? Porque é muito babado, são coisas muito fortes, tá? Eu sei de toda a história, tá? E a Renata acabou mandando, incluso, a Brenda pra Europa. Aquela coisa, né? Mas a Renata tomou a frente da Mona, da Brenda. Falou, não, meu amor, não, comigo não. E Pamela Volpe enfrentou Renata de Cuiabá. Não, nem louca. Que a Renata, gente, é aquela coisa, né? A Renata, ela não foi de abusar das monas. Ela cobrava o justo. Ela deu na cara de uma aí, mais que uma, com razão, né? Porque, como eu falei, dentro da casa de cafetina sai muito marginal. Elas não são santinhas. Não, tem muita ladrona, muito marginal aí dentro. E elas sabem de sobra o tipo de marginal que são elas. Por isso, muitas vezes, há o atrito entre cafetina e as filhinhas. Que conste que tá totalmente proibido elas fazerem amizade com outras da casa de outras cafetinas ou com monas da cidade. Por quê? Tá proibido. Elas têm proibido, gente. Proibido as filhinhas dela fazer amizade com monas da cidade. Porque passa qualquer coisa, elas podem refugiar na casa dessas monas da cidade e a cafetina não encontra, né? Tá proibido. Tá proibido a mona passar na rua, no ponto. Passar. Tá proibido. Senão o babado é forte. É forte, gente. Meus bombones, a coisa não é fácil, não. Reunião. São tenebrosa, endemoniada, demônias. Reunião. E a Cláudia, de Maringá,
é uma das preferidas das filhinhas de Pamela Volpe. É, a Cláudia de Maringá. Que vocês sabem quem é a Cláudia de Maringá. Claro que sabem. É, a que tinha aquela tatuagem, né, do Frajola e do Piu Piu na perna. Que a Cláudia de Maringá, ela usava muita calça comprida. Mas não é porque a Mona tinha as pernas feias, não. A Mona era linda. Cabelo preto, sabe? Cabelão. Mona linda, meu Deus, linda. Ela tinha aquelas duas tatuagens do Frajola e do Piu Piu nas pernas. Por isso ela andava sempre de calça comprida, né? Eu acho que é pra não... Sabe, marcar ela como a lá. Essa é a Cláudia de Maringá. É, essas monas é babado, a gente tá falando que ela é babado, mas a Cláudia impunha, tá, pessoal? A Cláudia, com ela, o babado era forte também. A Cláudia também batia de frente, como a Adrianinha e muitas outras, batia de frente. Elas não temiam, cafetinas. Elas batiam de frente, sim. A Cláudia de Maringá, puf, e guapa, bonita, gente. Era da época da Cris essa, da Cris dos Olhos Verdes, né? Que tinha os dois maridos, né? Que abriu a casa com a Isabelle e depois, afinal, foi presa ela e a Isabelle, né? A Isabelle grande, forte, gorda, né? Que as monas sempre sussurravam. A sapo, chamava de sapo. Olha só as monas, papadas, essas monas, né, gente? Eu fico só observando, escutando e calada, né? Como sempre, né? Minhas amigas relatam essas coisas, eu fico caladinha. Eu fico observando, porque nos 80 não ficava fora dessa máfia das monas, não, né, gente? Pra vocês verem, essa Cláudia era da época da Cris, dessa Cris, né? Que incluso a Cláudia, gente, bonita e tudo, ela enfrentou! Ela enfrentou a Cristinona. A Cristinona, aqui na Europa, é uma mona Dund, também enorme. Por que elas são tão mafiosas, né? As Dund alta, né? Ela enfrentou, meu amor, a Cláudia. Enfrentou, essa que levava a tatuagem do Frajola do Pipiu, ela enfrentou essa mona Dund enorme, que se chamavam de Cristinona. Meu amor, bateu de frente com a Cristinona e ela ficou. A Cláudia ficou. Não tinha babado certo pra ela, não. E reinou, hein, gente? A Cláudia reinou, vingou. Ela vingou, né? Essa vingou na Europa. Tô falando que é só babado essa mona. Eu fico lembrando, eu vou contando, mas vocês precisam saber dessas verdades, sabe? Mas é muito atraque, gente, entre elas. É muito babado. É babado que não acaba nunca mais. A Cristinona, né, ela era muito conhecida, muito comentada, né, essa Cristinona aqui na Europa, né, essa Mona Dund. Olha, gente, realmente, hein, tá, é o que eu falo, né, tá a Cris Negão, né, tá a Chile Bomba, tá a Cristinona. Mona, essas Monas Dund, eu não sei, elas parecem que são revoltadas, né, e elas comandam a gente, elas são babado. E a Cláudia enfrentou a Cristinona. Gente, e a Cristinona era um pouco de cada coisa, né? Um pouco da Chile Bomba, um pouco da Cris Negão e um pouco de outras monas também. Violenta Dund, né? Babado. E, gente, ela bateu o pé, ela bateu de frente e ela ficou. Bate de frente. E ficou, gente. Ficou. E a Cláudia era uma das filhinhas favoritas, predileta de Pamela Volpe, porque pagou todo o dinheiro pra ela que devia, pagou tudo, tá? E claro, Pamela Volpe montava todas aquelas festas de fechar a rua, né? Dinheiro da cafetinagem das filhas, né? Como eu falei, né? Uma nem duas, tá, gente? É centos, tá? Jaqueline fez o mesmo, Andréia fazia o mesmo. Jaqueline também fechava a rua, tá? Fechava a rua com dinheiro da cafetinagem, do tráfico de droga, da extorsão, da bandidagem, do roubo, né? Dos empresários, né? Porque aquela coisa, né? O empresário que saía com uma infeliz dessa, e ela sabia que era um empresário, aí já vem a extorsão, né? Eu tenho aqui gravado, eu vou ensinar pra tua família, eu vou derrubar teu império se você não me fizer essa quantia de dinheiro em espécies ou numa transferência bancária. Ou você faz, ou eu, que teve incluso homens que foi com revólver atrás de determinadas monas, que eu sei, empresário foi com revólver lá na porta do hotel, querendo matar a mona. Meu amor. Não sei se foi com a Márcia Ópera. Foi com a Márcia Ópera, eu acho. Eu sei de tanto babado, gente.
Tô falando, foi atrás da Mona pra matar ela. Por quê? Porque ela exigiu essa quantidade de dinheiro e falou que ia falar pra família e destruir o império dele. Ele foi com revólver lá matar ela. Eu acho que foi a Márcia Ópera e muitas outras. Gente, é muito babado. Eu tô falando que é tanto babado nesse meio que vocês não fazem nenhuma ideia. Vamos, é muito, não acaba nunca. Pamela Volpe, ela se identificava com esse tipo de Mona, né? Por isso era uma das favoritas da Pamela Volpe. Mas eu fico só observando, às vezes fico lembrando, né? As meninas me contando, né? A ostentação da Pamela, né? Ela sempre falou, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu sou poderosa, eu mando e desmando, eu faço e aconteço. Gente, que necessidade, né? Você chegar num banco, pegar aquele montão de nota do maior valor, eu sei, de 100 ou 200, não sei nem se tem nota de 500 reais, porque eu não conheço o real, faz aquele leque assim, ficar abanicando assim. Gente, pra que isso, né? Eu às vezes fico só pensando, as meninas ficam me contando, né? As minhas amigas, e eu fico assim, gente, pra que tudo isso, pessoal? Né? É como que se criem deuses, deusas, rainhas, como as porcarias lá, né? Rainhas da noite, porcarias da noite, bandidas da noite, né? E assassinas da noite. Mas, gente, não é fácil, gente. Esse meio nosso é fácil, gente. Fora que eu fico lembrando sempre das coisas dos anos 80, né? Dos anos 70, a princípio dos 90 também, antes de eu ir embora. Eu fico, às vezes, fecho o olho assim e falo, gente, pra que tudo isso, né? Pra quê? Ela fica rica, ela fica milionária, mas e as outras? E logo depois tem aquela cara mais dura e lavada de falar, irmã, ô irmã, defender minhas irmãs, como a Pamela Volpe falou, né? A gente é a minoria, negros e gays são uma minoria, mas a gente é forte. Forte um caralho, forte pra você, essa sanguinária. É, gente, eu tô falando, nosso meio é perigoso, e tem tanta coisa escondida, que se eu não falo, ninguém vai saber nunca. Por quê? Porque muitas filhinhas, as que valem a pena, são as que abrem a boca, são as mais nobres, as que saem fugidas, que vai e não quer voltar, as que estão no anonimato com medo delas, essas são as boas. As marginais, que são tão bandidas como elas, porque tem muita filhinha marginal e bandidas, que viveram com elas e são da mesma espécie que elas, né? Como algumas filhinhas da Sueli Scala, filhinhas de André de Maio, filhinhas dessa outra cafetina Pamela Volpe, muitas outras, né? De muitas outras, né? São da mesma laia, né? Porque tem filhinha marginal mesmo, hein, gente? Marginal. Filhinhas delas, né? São marginais. Tem, gente. E não é uma nem duas, não. É um montão. Não confunda, hein? Não confundam. A Cris loira, dos olhos verdes, que abriu casa, que era a cafetina, que abriu casa com a Isabelle do Rio de Janeiro, em Balneários de Camboriú. E que depois foram presas, as duas, Não confunda com a Cristinona Cris, também da Itália, a Dунte, né? A que comandava, né? Que a Cláudia pôs a cara com ela, bateu de frente e ficou. Não se confundam, hein? É que, às vezes, eu falo assim falo o nome, mas eu sei quem são as pessoas, mas vocês, claro, com tantos nomes assim, claro, embaralha tudo a cabeça, né? Com tantos nomes. Baralha, gente. Montou um império nas costas de muitas meninas, né? A Pamela Volpe, ela tinha muitas informações, no qual as filhinhas delas, mais marginal, né? Que passava informação, gente do Uber, gente do táxi, né? Que ela sempre, e outras cafetinas também sempre passava informação, por isso ela localizava muito, né? As meninas, a parte que as meninas falavam, né? Que ela conversava com aquele cachorro preto, né? Dela. Babado. Incluso quando ela chegou nesse quarto aí do terror, né, que tinha lá couro cabeludo, dedo e olho, eu fico pensando às vezes, né, porque ela levou justamente a Adrianinha, porque a Adrianinha não deitava, né?
A Adrianinha também era arriscado, tá, gente? A Adriana roubava, mas roubava, hein? Roubava muito cliente, sim, a Adrianinha. Não era falou que se cheirasse, não, tá? Lá do Amazonas, né? Da mesma terra da Yarley e outras, né? As amazonenses são pistoleiras, todas nós sabemos. E eu acho que foi para impressionar um pouco a Adrianinha, né? Falando comigo, você não pode, como aquela planta, né? Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode. Eu tô falando que eu sou babado e a Adrianinha ficou horrorizada, ficou, mas nem se intimidou, não, porque senão eu não tinha levado ela na polícia. Olha, Adriana, gente, babado, pessoal, babado. E aquela coisa, tá, gente? Ela sempre tem as mais preferidas e favorecida da casinha delas, né? E ela sempre tem aquele privilégio por determinadas monas, né? Que ganha muito dinheiro, paga elas tudo, vamos, a loucura que elas pedem de acréscimo, né? Não tem aquela de 10 vezes sem juro, não, hein, meu amor? Não. É 5 vezes com acréscimo triplicado. Babado, eu tô falando. Elas são, gente, bicho, bicho, bicho. Mas esse vídeo foi até bom eu soltar essas verdades para vocês, porque, meus bombones, se eu não conto, ninguém sabe. Se eu não conto, quem vai contar? As filhinhas diabólicas que ela tem, porque elas têm muitas filhinhas diabólicas. As boas mesmo pulou fora. Vive até no anonimato, não querem nem saber dessa raça. Porque sabe que são babado, confusão, gritaria e sanguinárias. A maioria. A maioria das todas as cafetinas são babado, gente. É como eu falei, né? A Renata de Cuiabá, gente, ela cobrava o preço justo. O preço justo, tá? A Renata, ela não foi injusta, não. Ela cobrava o preço justo, tá? E fazia essas maltratações, essa judiação, que eu saiba, as meninas falam até bem da Renata, tá? Não, Renata não. Renata de Cuiabá, não. Não, ela tem os bafões dela, os babados que eu sei, todas têm, né? Mas não, a Renata cobrava o preço justo, tá, gente? As coisas como são, tá? Porque tem muitos ainda que me mandam correr e falam, você não pode ser estrela, você não vai falar isso da Renata? Não, não vou falar, não vou falar, porque a Renata, dentro de toda essa parafernália, é como falar que a Brenda Lee não prestava, né? Bom, a Brenda Lee, antes da menina morrer, ela levava as escrituras correndo pra menina pôr o apartamento no nome dela, né? Bom, por aí vocês já sabem, né? Então, pô, claro, é verdade, pô. Não é mentira. É verdade. A Brenda Lee ficou com um montão de apartamento das meninas quando elas estavam morrer, né? Investigando a família das Monas. Também fique claro uma coisa, elas investigam toda a família da Mona. Se é aquela Mona mais ralezinha, aquela mais cagoninha, aquela que a família é pobrezinha e humilde, elas ameaçam a Mona, que vai matar a família e tal, e Pascoal. Agora, meu amor, quando elas descobrem que a Mona vem de família que tem até juiz e advogado e polícia no meio, elas ficam pianinho. Elas não ameaçam a Mona, elas ficam no gelinho. Por quê? Porque tem muita família que vem buscar a Mona, vem pra cima delas. Ou vocês pensam que não? Sim, eu sei de caso de famílias que foi recolher a Mona, foi recolher a Mona, foi lá com tudo, com juiz, com polícia, com tudo pra cima dela. A Mona, a cafetina, babado, gente. Agora, as menos favorecidas, de família humilde, nossa, elas pintam e bordam. Que eu vou matar toda a sua família, eu vou judiar dos seus irmãos, eu vou arrancar o dedo da tua mãe. Coitada da Mona, né? Essas de família mais humilde. Agora, meu amor, as que têm poder de família, elas não se atrevem, não. Porque o irmão é um advogado, o primo ou o sobrinho é um juiz. Elas não põem a banca com monas assim, não, né? Ao contrário, elas levam assim, pianinho. Pra vocês verem, pessoal, é tudo uma máfia. Nosso meio é babado, confusão e gritaria. E esse é o vídeo encerrando de Pamela Volpe. Gente, tem muita coisa. Ela tem um mausoléu, com sala de estar dentro do mausoléu. O que ela pensava? Que ela ia pro céu. Aí ela ia ser enterrada e todos aí bebendo o defunto. Eu lembro de uma novela, né? Que vamos beber o defunto. É Escravizaura, né? Como ele chamava? Aquele de bigode, eu gostava dele, Rubens de Falco, né? Ele falava, vamos beber o defunto, vamos beber o defunto. Beber o defunto. Beber o defunto, gente. Eles falavam assim, brindar, né? Vamos beber o defunto. E era cachaça, né? Vamos beber o defunto.
Eu acho que a Pamela Volpe, ela pensava nisso, né? Tem o mausoléu dela aí pra beber o defunto, né? Todos aí bebendo o defunto, né? E aplaudindo. Ai, ela foi uma grande rainha para todos LGBT. Ela foi maravilhosa. Ela amou a todas, né? Como Andréa de Maio, como Jaqueline, como todas maravilhosas. Reunião! Reunião! E é só aquelas banquetadas no lume, espatifando todo aquele montão de madeira e a mão, e o lomo partido, né? Filhas de Satanás. Demônias! Demônias! Agora elas são as salvadoras, né? Elas são as maravilhosas, as que defenderam a todas, as que tomaram a frente de todas. Não, elas não passaram umas cafetinas sem vergonhas, sanguinárias, assassinas, malditas. Isso é as cafetinas. Que conste, tá? Sou Estrela Smith e aquela coisa, eu não mando recado. Se um dia eu não puder falar, eu escrevo, ok? Assim que meu Momone, esse é o vídeo finalizando Pamela Volpe, mas tem muito mais coisas, tá, gente? E eu já venho com outro vídeo mais babadeiro ainda. Um beijo e um cheiro e até o próximo. Mua!